Olá, centelhas, tudo bem? Olha, eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. E eu tenho também um convidado muito especial, meu querido amigo Mário Jorge. Ele é tradutor, editor e também divulgador oficial do trabalho do Dr. Tom Campbell, da trilogia My Big Tom, Minha Grande Teoria de Tudo. E eu vou deixar ele falar um pouquinho mais, porque hoje a gente vai ter um bate-papo bem legal, falando sobre sair da Matrix. Principalmente agora, que a gente está vendo se falar muito em metaverso, que a gente vai viver realmente num mundo digital. Será que a gente já não vive nesse mundo digital? Então, Mário, obrigada por você estar aqui. Obrigado, May, pelo convite e muito obrigado por essa introdução bem interessante, né? Porque tem tudo a ver com a nossa realidade. A gente está avançando a passos largos, né, em mergulhar cada vez mais num mundo digital da nossa própria criação, né, como o metaverso do Facebook, que agora se chama Meta, por causa disso. E como alguns filmes que a gente tem por aí, como esse Matrix, que é um filme que até leva também um pouco a ideia do que a gente usou de nome aqui para o nosso bate-papo. E esse outro do Free Guy também, né? Sim, que é uma delícia, vale muito a pena, tudo a ver, né? E o Dr. Campbell, como você bem cita, ele é um cientista físico, ex-NASA, ex-Departamento de Defesa, e é especialista, estudioso em consciência de mais de 40 anos, então ele teve a carreira profissional dele como cientista e da parte de simulações também, trabalhando com simulações para a NASA, para o Departamento de Defesa, de foguetes, de mísseis, e aproveitando o conhecimento de física dele e estudando a consciência, ou aplicando a mesma metodologia científica e encontrando similaridades da nossa realidade, do funcionamento da nossa realidade com o mundo digital, né? Que cada vez acaba ficando mais exposto, como você disse, com todas essas novidades e evoluções tecnológicas que estão acontecendo. Então, é um assunto super do momento, cada vez mais, e a dúvida é justamente essa, né? Quanto menos dúvida você tem, mais você percebe que realmente a nossa realidade pode ser mais virtual do que parece, né? Toda essa evolução tecnológica está caminhando para mostrar a similaridade desse universo virtual que está sendo criado para a gente fazer uma imersão nele com o que a gente já está imerso. Então é um tema empolgante, eu adoro, e o Tom explica isso como ninguém, e para mim é um prazer estar trazendo essas ideias para todo mundo. Maravilha. Muito obrigado pela sua recepção. Vamos só segurar aqui, Mário, para não, né? Tá bom. Mas eu acho que tá ok. Tá bom. Vou improvisar o nosso microfone de entrevista. É microfone. Esse é microfone mesmo, esse é micro. É um microfone quântico. Esse tá quântico mesmo, com as partículas subatômicas. Então vamos segurar aqui embaixo. Ai, vamos voltar, né, pro nosso papo. Voltar para a Terra. Voltar para a Terra. Bom, e algo que eu acho muito legal também, Mário, é que estudando o Caibalho, né, que o pessoal aqui do canal já segue há algum tempo, já sabe a minha paixão por esse livro, que não é pelo livro em si, mas é pelo conhecimento que ele traz, pelo conteúdo, que o livro foi escrito em 1908, então é novo, relativamente novo, mas o conhecimento, o conteúdo dele é uma compilação de estudos filosóficos que eram passados de uma tradição oral por milhares e milhares de anos. Então, iniciado lá no Antigo Egito, há uns 4.000 anos, mais ou menos. Ou mais, uns 4, 5 mil anos, bem no berço da civilização. Bem no berço da civilização. Então, assim, desde aquela época, olhando aquela civilização daquela época, com os recursos tão escassos, mas eles já sabiam que o universo não é material, mas que na época eles chamavam de mental. Tanto que a primeira lei do hermetismo, são 7 leis principais, a primeira lei, o livro já começa dizendo que é a principal, que se você não entender essa primeira, você não vai entender nenhuma das 7, você não vai entender mais nada. Tem que entender a primeira, que é a lei do mentalismo, que diz: o todo é mente, o universo é mental.
Então, que o segredo está em entender a natureza mental do universo. De uma fantasmagoria, ele usa o termo, de como se fosse de uma ilusão. E ele dá um exemplo lá, que é do Shakespeare. Então, imagina que Shakespeare criou Romeu e Julieta, Hamlet, vários personagens. Então, ele diz que mais ou menos Shakespeare seria como se fosse o todo, criando seus personagens que, ao longo do tempo, vão ganhando vida. E você mencionou bem o filme que é bem atual, o filme Free Guy, que é bem parecido com essa proposta, né? Mais trazendo para a atualidade. E o que eu acho encantador é que, desde aquela época, já existia esse conhecimento. E a forma que o Tom Campbell traz para a gente é uma forma assim, mais atual. Aí faz aquela mensagem, traz essa mensagem para uma linguagem mais do nosso dia a dia, que é a linguagem virtual. E como o nosso tema aqui é saindo da Matrix, o que a gente precisa para sair da Matrix? Bom, eu vou falar pelo Caibalho, né, que é a minha área de atuação mais de conhecimento mais profundo. Então, assim, pelo Caibalho, para você sair da Matrix ou sair da chamada ilusão, essa é a principal lei, que é a lei do mentalismo. Entender a natureza e a característica mental do universo, entender que a mente cria a realidade, entender que tudo é mental, entender que esse mundo ele não é material em si, que tudo aqui por mais que pareça matéria, tudo como ele chama, tudo são formas de pensamento que assumem a aparência de serem sólidas. Então, entender essa primeira lei, que é a do mentalismo, eu acredito ser um passo muito importante para começar a abrir a mente, expandir a consciência para sair da Matrix. Então, vamos lá. Legal. Uma bela introdução. E é importante esse ponto que você chama a atenção das pessoas na antiguidade já terem acesso a essas informações. O que a gente acaba observando é que em vários pontos da antiguidade até hoje, muitos perceberam. E a forma como eu percebo hoje é o seguinte, é que todas essas pessoas, porque você só precisa de uma ferramenta para acessar essa informação, acessar essa verdade, que é você mesmo. É através de você, e não é através do personagem, é através do ser que você realmente é. Mas nós todos somos centelhas, como você chama, e consciências, como o Tom chama, que no fundo são apenas nomes diferentes para a mesma coisa. E isso você sabe, todo mundo que está nos ouvindo aqui tem a sensação de estar consciente. Pelo menos quando está acordado, né? E às vezes, mesmo quando está dormindo, enquanto está sonhando, ela está percebendo o sonho. Então ela está consciente do sonho, não desta realidade, mas daquela outra do sonho, que também não deixa de ser outra realidade virtual. Agora, essas pessoas ao longo do tempo foram fazendo esses acessos à mesma verdade e descrevendo com as possibilidades que eles tinham de descrever as coisas naquela época, com as metáforas da época e com as limitações da época, porque também certas coisas eram até proibidas, eram conhecimentos mantidos a 7 chaves, porque as pessoas podiam perseguir, querer matar, então tinha outras barreiras, né, outros problemas. E também tinha que haver uma preparação para ter, por isso que existiam os iniciados, que eram aquelas pessoas que eram preparadas pelos mestres, passavam por todo um processo de, digamos assim, análise, para saber se aquela consciência estava preparada para absorver aquele conteúdo, porque era denso. Então, por isso ficou oculto por milhares de anos e se tornou um termo hoje que denomina ocultismo, no sentido de ser algo que está oculto, não que ser algo mal, mas algo oculto. Então, quando a consciência não entende algo, ou ela teme ou ela rejeita, no sentido de dizer que não é verdade. Né? E inclusive é chamado também de hermetismo. Hermetismo é aquilo que é mantido meio que em segredo, hermético fechado, para poucos. Igual a vasilha, né? A Tupperware. Com fechamento hermético. Porque o povo tinha medo também que essas coisas caíssem na mão de alguém que não compreendesse o suficiente e fizesse mau uso e coisas assim.
né? Então tomava-se muito cuidado com isso. E esse hermetismo vem do Hermes Trismegisto, que é um nome, acho que é grego ou romano, para o Tote do Egito, que é a quem foi atribuído a tábua de esmeralda, né? As frases originais que deram origem ao livro Caibalion, que é uma expansão, uma explicação, né, melhor de coisas que vieram transmitidas boca a boca, sobre essas leis básicas que supõe-se que foi uma pessoa que exigiu 2.500, 3.000 anos antes de Cristo, né? Mas ninguém sabe se foi uma pessoa, mais de uma, né? Mas não importa. Tem vários registros em datas super diferentes, né? O que importa é que a sabedoria que ele transmitiu tem conteúdo. E essa é fundamental, que você falou, de universo é mental, que nós estamos falando da Matrix aqui. E aqui a gente vai descrever de forma diferente, pelo tom, que é um físico digital, que fala de simulação, que fala de realidade virtual, baseada em consciência, que a consciência é fundamental. Se baseia numa consciência original, inicial, com grande potencial, mas vazia, e que veio se desenvolvendo ao longo dos éons, né? E até chegar no ponto de poder se subdividir em consciências menores também, que somos nós, que somos as centelhas, né? Como você diz, e posteriormente que houve uma evolução adicional que leva à criação, né, da evolução dessa fonte, criou a possibilidade de gerar realidades como a nossa, onde a gente pode ter essa experiência que parece material relativamente ao personagem que estamos habitando temporariamente, e que dá essa sensação. E nesse aspecto, voltando à questão de sair da Matrix, você disse que é fundamental saber que o universo é mental, né? E no nosso caso... Já vai anotando aí, galera, que quer sair da Matrix. Não, sair entre aspas, né, Mário? Não, porque a gente não vai deixar de existir. Não vamos embora. Aqui não vamos embora. Não. A gente quer ficar aqui, a gente só quer melhorar a nossa experiência aqui no jogo, né? É claro. Sair da Matrix é sair de apenas achar que as regrinhas básicas do jogo... Da limitação. Da né? limitação do dia a dia, é que você está limitado por aquilo. É perceber que a realidade é muito mais ampla, né? E que você tem acesso a essa realidade mais ampla e que compreendê-la melhor, ter uma visão mais ampla, te leva a ter uma melhor qualidade de vida aqui. Porque isso não é um mundo de castigo, de perdição, de nada disso. Isso aqui é um fast track da evolução da consciência. Nós escolhemos vir para cá porque aqui estão as melhores oportunidades de crescer mais rápido. E às vezes podemos nos perder, nos iludir e não andar o suficiente para frente, mas a possibilidade segue aí. Demorar mais para essa expansão ocorrer. Exato. A gente pode contribuir com essa expansão. E esse termo, saindo da Matrix, na verdade, ele diz respeito a você sair do piloto automático. Exato. E você começar a assumir mais o controle da sua vida. Você começar, digamos assim, a ser um jogador que joga melhor o jogo da vida. E que vem, de novo, vamos bater no Free Guy, no filme. Nossa, eu só lembro do filme, Mário. Que o cara, ele é um personagem de videogame automático, ele não é daqueles jogadores que estão sendo pilotados, daqueles avatares que estão sendo pilotados por alguém de fora, né? Esses que têm piloto estão comandados por consciências conscientes do mundo normal. E os outros são criados pelo computador, então vive uma vidinha automática, monótona, repetitiva. Então a metáfora do filme é muito boa, porque diz exatamente sobre sair da Matrix nesse sentido, despertar para uma realidade maior e para viver melhor dentro da realidade que você escolheu experimentar para aprender e crescer também. Exato. E a dica para sair da Matrix seria estar consciente. Sim, estar consciente de estar consciente. É isso, atingir o ponto de perceber isso, de estar consciente, de estar presente, né? Uma das, vamos dizer, por exemplo, a gente sabe que muitos mestres recomendam que você deve estar vivendo o momento presente. Exato. Eckhart Tolle, e para falar apenas Buda já falava isso, né? O próprio Jesus, no Sermão da Montanha, ele diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, com que é a vez de comer, que é a vez de vestir, onde é a vez de morar. Olha os pássaros no céu, a erva no campo, né? Basta um dia de cada vez, ele dizia. Então foi o jeito dele de dizer a mesma mensagem que Buda falava sobre o poder do agora, hoje, né, mais recente Eckhart Tolle e muitos outros.
muitos outros mestres que falam sobre a importância de a vida acontece sempre no agora. É o único momento onde existe a vida. É verdade. Vida é sinônimo de agora, vida é sinônimo de presença. E quando a gente se distrai com o passado, ficando triste, chateado, lamentando, reclamando, obsessivo, com ofensas que recebemos, com coisas que devíamos ter feito e não fizemos, você não está vivendo, você está rememorando coisas e ruins que estão te trazendo à tona para viver aquelas coisas ruins no momento presente, em vez de viver as coisas que estão disponíveis aqui agora. É verdade. Então, isso é um dos dois problemas principais. Ficar no passado em vez de estar presente ou, porque às vezes as pessoas fazem dos dois tipos, ficar preocupado extremamente com o futuro, ansioso com as coisas que vão acontecer, que não vão, com ter controle de tudo, né? E você fica preocupado com o futuro e perde o presente, porque o futuro não existe. O futuro não existe, o passado não existe. O passado são apenas informações no HD. Né? É isso. E o futuro são probabilidades. Informações de possibilidades com probabilidades de acontecimentos que ainda não aconteceram e nem sabemos se vão acontecer. Então, se você pode fazer algo agora para construir um futuro melhor, faça-no agora. E se não pode, se preocupar não vai resolver nada para você. Então, realmente, estar nesse presente é um grande passo, né, que a gente pode dar para sair da Matrix. Se observar, prestar atenção, viver, né, falar com as pessoas realmente, não ficar só esperando o momento de abrir um espaço. A pessoa dá uma respirada para você pôr o seu, né? Quer dizer, estar presente, participar, interagir, como é que chama? Viver a vida. Mas quando tem essa palavra que você se coloca no sapato dos outros, que é empatia. Empatia. Né? Estar presente na conversa, né? Ver o que o outro tem para contribuir, o que você pode aprender, ouvir realmente a pessoa, ver se está entendendo e responder depois de ter entendido o ponto de vista também da pessoa. Quer dizer, não é simplesmente um diálogo, não é dois falando cada um no seu tempo, né? São os dois tentando se compreender mutuamente. Né? Verdade. Isso é estar presente também. E eu tenho, Mário, vamos lá, a gente está dividindo nosso mini fone, esse é microfone. E uma terceira que eu poderia dizer, terceira dica para sair da Matrix, que eu acho que você vai concordar comigo, inclusive você vai poder falar de avatar, né? Que é um termo que o Tom Campbell usa muito. A terceira dica, eu diria que seria sempre lembrar, eu não sou o meu corpo e eu não sou a minha mente. Então, sempre pensar, eu sou consciência, eu não sou... vira até um mantra, né? Então, olha só, repete esse mantra todos os dias. Eu não sou o meu corpo, eu não sou a minha mente, eu sou a consciência. Então, nós somos a consciência que se expressa e vivencia esse jogo da vida, né? Essa dimensão mental, que usa a mente e o corpo como instrumentos para a sua experimentação. Então, mente e corpo são instrumentos de expressão da consciência que você é. Ferramentas também. Ferramentas, exatamente. Então, assim, eu tirando assim pela minha experiência pessoal, eu percebo que traz uma leveza muito grande para a vida esses três aspectos que a gente conversou aqui, que é entender, quer dizer que então o mundo não é matéria, né? O mundo é mental, ou é um holograma, ou uma realidade virtual, enfim. Ou como Buda falava sobre natureza de um sonho, né? Tem o termo Maia. Porque, assim, às vezes a gente leva a sério demais, a gente fica apegado demais, desesperado demais ao pensar que tudo é físico, material, aí dá aquele desespero de perder, de errar, de não conseguir ter. Aí a gente fica obsessivo por ter as coisas. Porque eu tenho que ter para ter segurança, eu tenho que ter. Aí a gente cria aquela cultura do ter para ser. Mas, na verdade, a gente já é. A gente não precisa ter nada para ser. Nós já somos, porque nós somos a consciência. Então, o que eu notei de efeito colateral que me ajudou a poder dizer assim, eu estou saindo da Matrix, no sentido de, não significa que a mãe não vai existir mais aqui, mas que eu estou mais consciente, que agora eu já sei, melhora a nossa qualidade de vida. Não traz uma leveza saber que a vida é um videogame, como se fosse, né? Com certeza, né? E, aliás,
quando as pessoas me perguntam, porque My Big Toe é sobre trazer a oportunidade de uma vida de melhor qualidade para as pessoas, né? De viver melhor, de compreender melhor as coisas, de atuar melhor, né? De sofrer menos ou de ser mais feliz. É sobre isso. Essa é a intenção do Tom, impor estas informações ali, naquela forma que você perceba mais disso e te ajude a percorrer um caminho para chegar lá, porque ninguém pode fazer isso por você, você tem que fazer sozinho. Mas quando as pessoas me perguntam quais são os principais benefícios de My Big Toe, da compreensão, né? E o primeiro que me vem à cabeça, e o maior de todos, é o que elimina o maior medo das pessoas, né? O maior medo das pessoas, e é uma das mensagens que a gente traz aqui quando faz esse evento Despertar também, é que você não é o seu corpo, você não é o veículo, não é o personagem, não é o vasilhame, não é o avatar. Tem N nomes que você pode chamar isso. Você não é o Mário Jorge, não é o RG dele, não é a profissão porque ele foi engenheiro, não é porque foi pai, não é porque é marido, não é porque é amigo. Isso tudo são papéis que a gente representa aqui. E o que nós realmente somos a consciência que nós somos, é a única coisa que nós somos, né? Parte da consciência maior, experimentando um personagem aqui. E temporariamente humano, que eu sempre já te falei desde o início, que eu acho esse nome ótimo, né? O Tom chama isso de pacote de experiência. Cada existência temporariamente humana é um pacote de experiência. Eu costumo dizer, elaborar um pouco mais, que é um pacote de turismo de aprendizado, né? Turismo educativo, evolutivo, exatamente. E que pode ser bem aproveitado, tanto para isso como para você aproveitar, se divertir também no processo. Se você está fazendo algo com gosto, você pode se divertir no processo. E o principal benefício de perceber tudo isso é que você perde o medo da morte, porque a morte não existe. A morte é uma ilusão dentro da ilusão. É uma libertação, gente. Né? Perder o medo da morte, assim. Nossa, é o maior medo do ser humano e de onde derivam todos os outros. É verdade. Já reparou, gente, que todos os medos, por trás deles, no final, você vê que é o medo da morte, na verdade, né? Porque a morte, você equivale ela ao maior desconhecido do ser humano. Exatamente. Né? Para o ser humano, não importa se o universo é feito disso ou daquilo, mas se eu vou morrer, o que tem depois ou o que não tem, né? Sabe, onde eu vou parar, eu vou desaparecer, é um medo gigantesco. Aí cria-se várias teorias ao longo dos anos. Que acabam virando crenças e pesando nas suas costas. Cada crença que você cria, que você não sabe realmente, não toma como verdade, ela é um peso para você, atrapalha a sua vida. Crença, o Tom costuma dizer, não existe tal coisa como uma crença boa. E eu assino embaixo. Eu também, Mari. Na verdade, todos os dias eu estou me descobrindo, cada uma crençazinha espreme. Isso é crença. E essa questão de você poder ficar livre do maior medo e ver se nem o maior medo representa algo para eu realmente temer, porque não faz o menor sentido, né? É apenas uma transição. Eu entrei aqui, experimentei, acabou a validade do personagem e acabou, eu saí e eu vou experimentar outros, né? E no meio eu vou continuar vivo e vou, né, participar do processo de desenvolvimento para escolher um novo. Quer dizer, é uma coisa fantástica e isso reflete no restante, porque tudo que a gente ignora, da mesma forma como a gente ignora a morte, o resultado da morte, né, o desconhecido, tudo que a gente ignora para nós é um desconhecido e a gente associa com a morte. Então, no final das contas, todos os medos que a gente tem por ignorância de qualquer coisa, e a gente ignora um monte de coisas, a gente ignora muito mais do que a gente conhece, né? Mas na arrogância e no egoísmo do personagem, às vezes a gente se acha, mas a gente vai enterrando esses medos e construindo toda essa matrix para nós mesmos. Nós mesmos estamos nos prendendo nas crenças que a gente adota, que essa que é a matrix, é o conjunto de crenças que te prende numa limitação de imaginar certas coisas que só te fazem sofrer. Exato. Inclusive, Mário, eu achei interessante isso que você falou, tocou esse assunto, que eu acho que pode ser o quarto ponto, né? Perder o medo da morte para sair da Matrix. Porque a natureza mental ou holográfica, ou, enfim, sutil do universo como energia. Qual foi o segundo que a gente falou?
você falou viver no agora, estar consciente de estar presente, consciente. Nem no futuro, nem no passado. Sempre no presente. Sempre presente. Então, assim, estou consciente de estar consciente. Só de repente, assim, às vezes a gente faz algo no automático. Então, opa, eu não estou consciente. Eu não estou zumbizando. Então... Talvez um exemplo, me permita, May, um exemplo que ajude as pessoas, que me ajudou bastante, foi associar a vida da gente com uma questão de teatro. Alguém já viu uma peça teatral? Né? É mais ou menos o que se passa aqui. Vamos dizer que o artista é a consciência e o personagem é o personagem. Eu amo essa analogia também. Eu uso muito essa analogia. Porque ela é muito boa, May. Você consegue enxergar com facilidade. Você está lá e você é um cara bom, ou é um cara mau, ou é um cara que está sofrendo, né? Isso ou está num relacionamento preso. Então tem vários personagens lá na peça, cada um está representando o seu papel. Nenhuma daqueles seres, nenhuma daquelas pessoas é aquele papel, mas naquele momento eles são. E a gente que está assistindo olha e vê os personagens. A gente sabe que é um ator representando um papel, a gente está imerso naquele negócio, se emociona, chora, ri, participa, e os atores também, e todo mundo sai feliz da vida, e a gente aplaude. E aí os caras, no final, em algum momento, alguém matou alguém, né? Alguém morreu, alguém foi encarcerado, sei lá, e no final a peça acaba. O público vai todo para casa, feliz da vida, vai para um restaurante, os atores vão para um bar, batem um papo, vão para casa. E depois que termina aquela temporada da peça, eles vão fazer outras peças, vão representar outros papéis. Então, isso é a mais pura realidade. É o que nós estamos fazendo aqui, experimentando papéis, né? E vivendo isso. Então, agora, uma questão talvez interessante também, May, é você se desenvolver na meditação, que é um outro ponto importantíssimo da gente somar nessa... A gente precisava estar anotando. Depois a gente precisa... Anota e passa para nós. Já foi 5, já essa é a quinta. Meditação, gente, é a quinta. A meditação... É algo prático, né? É algo prático, porque ela tem N benefícios para a sua saúde, para o seu raciocínio, para a sua clareza, né? Para a sua paz de espírito. Mas, assim, ela vai te permitir cada dia mais se aprofundar, se praticar com regularidade e constância, a chegar perto do ser que você é, entrar em maior contato e se desfazendo dessas cascas. Ela vai te ajudar a se desfazer das crenças, dos medos, se aproximar do ser que você é e, à medida que você se desenvolve, experimentar com sua própria consciência, em contato com a consciência do todo, com a internet de consciência, acessar informações, perceber outras coisas, ter visões glimpses do futuro possível, né? Coisas desse tipo que vão mostrar para você que a vida é mais do que parece, né? E não é uma questão só de você acreditar nisso. Por favor, ninguém acredite em nada do que a gente está dizendo. Experimente, se desenvolva. E mais uma crença nas suas costas só vai pesar mais na sua vida. É aquilo que você falou, né? Tem conhecimento e tem sabedoria. O conhecimento é quando a gente lê em livro, ouve alguém falar. Então, a gente convida que essa informação possa se tornar em sabedoria para você, que é quando há uma experimentação na prática. Então, eu comecei estudando muito, sabe? Afogada nos livros. E isso é um processo natural da expansão. Vem aquele desejo de, eu tenho que descobrir, eu quero descobrir. Aí a gente começa a ler, a gente começa a conhecer pessoas, a gente começa a assistir palestras, vídeos e tudo mais, participar de eventos, porque a gente está buscando. Isso é muito bom. Isso mostra que a gente está num movimento de expansão, num movimento de busca, num movimento de transformação. E chega um momento que o conhecimento e as informações que a gente vai adquirindo, devido à nossa intenção de expandir e de nos conhecer, ele se transforma naturalmente em sabedoria. Aí a gente vai começando a perceber que aquilo que a gente conhecia na teoria, a gente começa a ter fichas caindo e a gente vê acontecendo na prática. Então, isso é muito importante. A meditação como uma ferramenta adicional para você entrar em contato com o ser que você é e poder experimentar tudo isso que a gente está falando também de uma forma mais profunda e perceber que existe mais sobre a realidade do que a gente percebe de dentro do avatar apenas, né? E dentro do automático e dentro da matrix programada, né? E a gente não é obrigado, a gente tem uma série de programas, alguns que são programas para o funcionamento do avatar, né, que são necessários, a visão, a audição, todas essas limitações específicas que te permitem participar da experiência. São instrumentos,
Mas elas, assim, você como consciência, a sua visão é 360 graus, né? É muito mais ampla do que o que o avatar consegue ver. Então, o avatar, ele vê através dos dois olhos. Ele ouve através dos ouvidos, que podem ter maior ou menor habilidade. Então, assim, tem essas limitações que são do personagem. Sim. Agora, de resto, a sua imaginação é super livre. É verdade. Mas você se condiciona a não imaginar isso, que isso é pecado, aquilo não sei o quê. A crença cria barreiras mentais. Exatamente. Então, essas crenças é a programação que nós mesmos colocamos sobre nós. Então, a gente vai aceitando ao longo de toda uma vida uma série de coisas como se fosse verdade, se autolimitando a certas possibilidades apenas, excluindo outras que estão por aí, a gente nem enxerga por conta dessas limitações. E elas vão nos mantendo presos a certos comportamentos, e aí você não evolui, não anda, a sua vida não progride. Quer dizer, então a crença, ela, digamos assim, ela trava a expansão. Sim, né? Sem dúvida nenhuma. Não existe tal coisa como uma crença boa, não existe. Então, assim, existe sim, a gente sabe da PNL, que é uma ciência muito boa, né, da parte mais mental mesmo, de mecânica, reprogramação, realmente, você consegue reprogramar a sua mente, então, porque você já programou. Porque a mente é como se fosse um software, né? Então, você programa a sua mente com todas essas crenças, crendices e qualquer estupidez, me desculpe a palavra, às vezes, que você aceita, engole ou cria para você mesmo. E a PNL mostra que você pode se reprogramar e substituir uma crença ruim por uma crença melhor. Tá? Uma crença que possibilite uma expansão um pouco maior do que aquela que você já está tendo. Você viveu um trauma e tem medo de altura. E aí você não pode pegar um avião, e visitar um prédio, ir na sacada. Então, vamos dizer, qualquer coisa, né? Não pode pegar um elevador porque tem medo de lugares fechados, apertados, né? Então, tudo isso limita a sua vida, para dar alguns exemplos básicos aí, conhecidos. E você consegue, em 2 palitos com a PNL, reprogramar você e você sai de uma sessão, 2 ou 3 de PNL. Tem a hipnoterapia que faz isso também. E você sai bem, e você deixa aquela crença de lado, entendeu? Então, isso é uma limpeza. Você substitui uma crença limitante por uma melhor. Recitar mantras também, no sentido de, por exemplo, foi um mantra que é o mantra que foi minha centelha mesmo que deu, que me libertou muito de crenças de não merecimento, eu nasci para ser feliz. Eu ouvi um dia de manhã, eu ouvi essa voz interior falando assim, Mai, você nasceu para ser feliz. Aí eu fiquei repetindo, eu nasci para ser feliz? Tipo, eu respondi com uma pergunta, eu nasci para ser feliz? Aí eu olhei no espelho, levantei da cama, olhei no espelho, eu nasci para ser feliz, gostei. Isso fez eu me sentir melhor. Você sabe que você me fez lembrar de uma resposta também. Eu não sou muito dado, às vezes, a me lembrar dessas coisas, mas eu, num estado meditativo profundo, e o que eu tinha entrado, né, num determinado esforço de tentar entender um pouco mais de por que tudo isso, para que tudo isso, né? Foi o ponto com o qual eu entrei na coisa. E em algum momento do negócio, veio uma resposta assim, para mim que eu não sei se eu ouvi, porque é uma coisa mental, então você não sabe exatamente por onde chega, mas eu até enxerguei como se... Porque eu, obviamente, estava de olhos fechados, tudo, experimentando, vendo coisas, e me apareceu como... Eu não lembro, eu não consigo ter certeza se eu ouvi ou se eu ouvi e vi, tipo, escrito com letras, assim, para mim, tipo... para que tudo isso, a pergunta? É para você. E assim... Obviamente, eu não estou citando isso numa situação egoísta. Eu não estou dizendo que eu recebi essa resposta, que tudo isso aqui é para mim. Né? Não é isso. Era óbvio que era para você coletivo. Né? Sim, assim, e para você, consciência, expandir, se experimentar. Porque, assim, a expansão da consciência que está individuada no personagem Mário Jorge ou na personagem Mai é a expansão do universo. Porque, imagina, uma célula do nosso corpo funcionando como tem que funcionar, todo o corpo é beneficiado. Sem dúvida. E assim, a resposta até, depois de certo tempo, de uma certa experiência, ela acaba ficando meio óbvia, meio transparente. Né? Então, ela é para você, cada um consciência, para a consciência. E quem está falando para mim é a consciência. Então, é para você, é para mim e é para todos. Né? Então, tem um sentido múltiplo, né? Não é uma coisa... Sim. pessoal apenas, mas naquele momento foi legal, porque eu perguntei, eu ouvi a resposta, né? Vi, sei lá, né? Mas assim, e aí eu fiquei assim, basbacado, falei assim, nossa,
É isso. É isso, é verdade. Você recebeu. Isso é a expansão da consciência, é ter esses insights, é ter esse acesso a, enfim, que uma mente focada só no material, no universo como se fosse material e não existisse nada além, não consegue perceber. Mas Não. se você entende esse primeiro princípio, depois entende de estar no agora, entende que você não é o seu corpo nem a sua mente, o que mais que a gente falou? Entende depois do corpo que eu não sou meu corpo, não sou minha mente. Presença a gente falou, foi o segundo. E meditação, que a gente entrar em contato com você mesmo. Exatamente. E esse entrar em contato com você mesmo, outra coisa que você começa a desenvolver é uma coisa que fica totalmente... Perder o medo da morte Perder também, o medo da morte. foi uma das coisas que a gente falou aqui. Indiretamente acabar perdendo todos os outros medos. Que não quer dizer que você vai atravessar a rua sem olhar para o lado. Exato. Nós estamos falando de coisas da cabeça, você vai para um beco escuro onde você sabe que tem, sem necessidade. Você não vai correr, não quer dizer que você vai ficar invulnerável, então você não precisa ter mais medo de nada. Não, não é isso. Você continua tomando todos os cuidados, você continua ficando doente se for o caso, né, se pega resfriado, mas assim, é outra não coisa. Não há aquele apego à existência do personagem no sentido de que eu sou tudo isso, eu sou só isso que está no espelho. E os medos psicológicos, Exato. né? É esses medos que você quer perder. Aquele medo que garante a vida, eu não vou tocar num fio desencapado. É bom ter, né? Isso não tem problema. Sim, isso é racional, isso é sobrevivência. Agora, o medo psicológico, né? Eu não vou fazer isso porque eu fico, não sei, né? E que te impede de fazer as tentativas. Imagina viver uma vida sem medo nenhum da morte. E não só o medo da morte, Mário, mas o medo do que pode acontecer depois da morte. Sim. Né? Porque, assim... o medo da morte, quando eu falo isso, é isso mesmo, descrever o processo e o depois. E o depois. E principalmente o depois. Porque o processo pode ser doloroso, alguma coisa, mas... E o depois é que é a grande incógnita. Exato. E aí eu até estava vendo, estudando sobre isso, e uma coisa que me ajudou muito a superar, que eu passei muitos anos assim, muito presa na religiosidade. E eu tinha o que sustentava as minhas idas à igreja. Não era que eu queria tanto, eu queria, claro, me descobrir, encontrar Deus, mas era um medo também. O medo do que poderia acontecer depois. E aí alguém falou assim, nesses meus estudos de expansão de consciência, tira o assunto morte. Acabou as religiões. Para que você vai? Entendeu? Você vai, todo dogma, ele diz assim, eu vou te salvar do que pode acontecer depois que você morrer. Eu vou te salvar. Então você exatamente. Tem que, olha, é sempre aqui, um salvador fora, é sempre uma coisa, é sempre um Deus que vai te escrever na cartilha. E uma coisa, Mário, que aconteceu comigo, foi que o meu avô faleceu e foi a primeira vez que eu tinha passado pela experiência de ver a morte tão de perto. Um luto, né? Porque a gente vê a morte, não só a gente passar por uma experiência que a gente pensa que vai morrer, mas quando um ente querido, alguém muito próximo falece, a gente olha a morte muito perto da gente. Então, isso aconteceu pela primeira vez, foi a pessoa assim, mais próxima de mim que faleceu, né? O Avatar terminou a sua participação, que foi ótima, que foi maravilhosa. A sua participação temporariamente humana. Exato. Mas aí, só que eu já tinha esse conhecimento de expansão de consciência, de que que meu avô não era aquele corpo. Então, por duas vezes, a consciência do meu avô falou comigo. Uma vez foi porque ele foi cremado, então uma caixinha dele, né, uma caixinha, e eu estava com a minha avó, com as minhas tias, e elas estavam rezando, né, fazendo os rituais católicos, e eu estava acompanhando para dar aquela força e tudo mais. E aí eu lembro que eu olhei para a caixinha, eu falei assim, vô, quem diria que o senhor ia caber nessa caixinha? Aí na hora a consciência dele respondeu, minha filha, você acha que eu ia caber nessa caixinha? Eu sou muito maior que isso. Pois é. Gente, eu chorei porque eu ouvi. É como você falou, foi mental. E a outra vez que ele falou comigo foi quando eu estava escolhendo batatas no supermercado. E ele falou assim, se tem uma coisa que ele falou assim, que eu descobri assim que eu cheguei aqui, é que viva, minha filha, viva com toda intensidade. Não se preocupe que não tem ninguém anotando o que você está fazendo para cobrar depois de você, para você pagar quando chegar aqui.
Então, isso foi importante para mim, porque eu ainda tinha um pouco daquele medo que a religiosidade traz, de tipo assim, a gente não consegue viver livre, porque tudo a gente tem algum medo de uma consequência, está devendo algo. Porque existe um pecado original. Eu sabia que esse mantra do você nasceu para ser feliz me libertou dessa crença do pecado original que eu tinha? Porque eu disse, não, então quer dizer que eu não nasci para pagar meus pecados? Ou para pagar o meu karma? Ou para me tornar merecedora? Não, então eu não nasci para isso. Para limpar minha ficha. Para limpar minha ficha com Deus. Eu nasci para ser feliz. Deus me colocou na terra para ser feliz. Que estranho isso. Para mim era estranho, olha só. Né? Que coisa, né? Não sei se mais alguém já passou por isso, mas eu cresci desse jeito. Então, interessante. É muito bom. E uma parte dessa ser feliz, é importante perceber também que ser feliz não é sair pulando, saltitando apenas. Tem momentos em que você está nesse pique e isso não tem problema nenhum. Felicidade e alegria, né? Alegria é aquele momento de êxtase ali. E felicidade é uma sensação de paz, de estar tudo bem. Um outro lado, por exemplo, se você olhar, porque quem está sofrendo não está feliz, ok? E se você tem uma forma de encarar, por exemplo, a perda de um ente querido, é sempre algo que vai causar uma certa dor. É uma perda, certeza. Uma pessoa que você gostava. Você vai ficar com saudade, você quer abraçar. Agora, outra coisa é você ter uma possessão, um egoísmo sobre aquilo, você queria a pessoa do seu lado, ela estava mal, sofrendo, mas você, não, na verdade, no fundo, eu não permito que ele se vá, o que ele está fazendo comigo. Né? Quer dizer, você transforma aquilo numa perda gigantesca. Ou brigar com a vida, né? Brigar com Deus, por que comigo? Então, eu acho que assim, você gosta de alguém realmente, você não vai ficar feliz com a morte da pessoa, mas você vai ficar menos infeliz, né, e no sentido de sofrer muito menos, sabendo que a pessoa não se foi, a pessoa continua existindo, que a pessoa é, essa vida que a pessoa tem, que ela demonstra, né, na comunicação, nos pensamentos, nas atitudes, isso não se extingue, isso segue, né? O personagem acaba a temporada da peça, o personagem encerra, vai procurar outros trabalhos, né? Outras peças para interpretar, né? E vai seguir em frente, vai seguir aprendendo. Então, assim, você sofre menos se você tem essa percepção funda né? E não está se iludindo que tem, né? Se você não é mais uma crença apenas, você sofre menos. E quando você sofre menos, você é mais feliz. Com certeza, naturalmente. E essa compreensão traz esse grau até um grau de iluminação, no sentido de fica claro onde estava tudo escuro ou obscuro pela falta de entendimento ou conhecimento. Agora eu consigo ver melhor, consigo compreender melhor, aí eu fico mais leve e me sinto mais feliz. E o mais curioso é que assim, você começa estudando, e aí, como você falou, caem fichas ao longo da experiência, e você aplica coisas, e aí você começa a se mover, porque você está começando, está meditando, está presente, está observando, está aprendendo, e começa a desenvolver o lado intuitivo, e dá atenção para o lado intuitivo, porque todo mundo tem intuição, só que eu falo por experiência própria, eu me achava super racional, e que eu tomava as decisões, que eu comandava tudo, que eu fazia as coisas acontecerem, e aí qualquer intuição que vinha, eu achava que era um raciocínio meu, eu não punha, né, e não aprendi a desenvolver isso, e você quando está trabalhando isso, começa a desenvolver a intuição, começa a ouvir, começa a pôr perguntas, começa a ouvir respostas, começa a perceber dicas, né, assim, olha, sei lá, minha esposa é comum muito isso, sabe? Ela fala assim, eu estava pensando em, sei lá, ir por aqui nesse caminho para não sei aonde. E eu falei, não, melhor ir para o outro lado. E às vezes ela vai e se dá bem. E às vezes ela não vai e fala assim, nossa, e eu me avisei, né? Bem que eu senti. Bem que eu sabia, mas eu insisti em fazer diferente do que eu me aconselhei. Isso é intuição. E você está meditando, está fazendo todas essas práticas, você está desenvolvendo um lado intuitivo que você abandonou por achar que não vale nada. Não, ele talvez não seja muito confiável hoje, porque você não o desenvolveu, mas a partir do momento que você começa a prestar atenção, experimentar, fazer a pergunta, ouvir a resposta, dar valor para aquilo, você está desenvolvendo o lado intuitivo. E quando você tem os dois, o lado racional e o intuitivo, você cresce muito mais do que só com um lado. Você está capenga, é que nem querer correr com uma perna só.
Olha aí, então tem mais um passo para sair da Matrix. Desenvolver a intuição. Desenvolver a intuição. E a meditação ajuda muito nisso também, né? A presença ajuda nisso. A presença, exatamente, estar consciente, presente. E perder o medo, começando pelo da morte. Porque exato. você, imagina, você está morrendo de medo, você é cheio de crenças. Aí você ouve uma voz sua, que é você mesmo, dando uma dica para você mesmo, e você fala, ai meu Deus, o que é isso? Acho que tem um fantasma. Olha, aqui. eu tinha uma crença que vinha também no meu background religioso, é que não era para ouvir o coração. Que o coração era mau, ele era enganoso e tudo mais. Então, quando vinha alguma coisa do coração, que era tipo intuição mesmo, eu dizia assim, não, isso sou eu, isso é da minha carne, é do meu ego, entendeu? Então, eu percebo que esse é um grande desafio para quem está nessa jornada de expansão de consciência, é o medo de confundir a voz da intuição, ou a voz do coração, ou da centelha, com a voz do ego, com a voz própria, né, assim, do personagem seria. Então, esse é o grande desafio. Só que uma coisa que eu consegui, que me ajuda muito a saber quando é um ou outro, é quando vem medo, quando vem algum medo, quando vem alguma limitação, um medo que tenta bloquear uma ação minha, que tenta me aprisionar. Aí eu sei que é do ego, que é de alguma crença que está querendo me limitar. Agora, se é algo que eu sinto assim que me liberta, perfeito, que amplia as minhas possibilidades, aquilo só pode ser da minha centelha. Isso é uma coisa que vale também, e eu aprendi isso no Núcleo em São Paulo, que é uma escola que eu frequento, e que me ajudou em muitas coisas. Inclusive, eu descobri a minha ignorância, a ficha caiu no meio de uma aula. Eu estava tendo uma aula e me veio um raciocínio, uma intuição. Sim. E eu, nossa, como eu sou ignorante. Eu fiquei chocado no meio da aula. Mas ele deu, uma das coisas que eu queria comentar foi porque eles me deram essa ferramenta de como é que você sabe, por quê? Você está aqui, tem um monte de gente que talvez seja sábia e esteja dando boas sugestões que eu preciso experimentar e decidir se é bom ou não. Mas como é que eu sei se eu não estou perdendo tempo com o cara errado? Né? Por assim tem dizer. isso também. Né? Porque tem tanta gente que acha que sabe alguma coisa e está falando. E eu não sei, estou querendo crescer e olho para onde, né? Então, assim, a ferramenta que eles me deram lá e que eu adotei para mim é justamente essa. Quando você está ouvindo alguma ideia, essa ideia é algo que te deixa mais livre, que te dá mais opções, que te faz perceber mais, ou que te limita, que te prende de alguma forma. Se aquilo tende a te prender, possivelmente estão tentando usar algo para te limitar, para te manipular, para te conduzir. Então, assim, isso não quer dizer que você pode fazer qualquer coisa que você queira, assim, não. Você pode fazer, efetivamente você pode, mas você está em curso no risco da lei. Mas não é disso que eu estou falando, é que assim, se algo te amarra, te limita, né, que tipo, olha, aqui tem 100 mandamentos, né, então se você não fizer isso, eu te excomungo, eu te aí jogo no inferno. Aí vem o medo, né? como uma ferramenta de controle. Isso é libertador? Não é. Agora, se você está aprendendo que você deve se desenvolver, e desenvolvimento da consciência vai na direção do amor, e você é um ser mais amoroso, menos egoísta, você vai querer matar alguém? Você vai querer roubar alguém? Precisa de algum mandamento para isso? Não e o que acontece é que quando Jesus veio, ele disse, vamos resumir em 2 só. E não tinha o não isso e não aquilo, não tinha nenhuma proibição, só tinha 2 sugestões. Amar a Deus sobre todas as coisas, que seria assim, amar a vida, amar a existência, amar a fonte. E segundo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, não faz para ele que você não quer que faça para você. Pronto, resumiu. Não precisa de um monte de regra, de não faz não. isso, não. Você né? acabou de falar uma coisa interessantíssima, porque a gente já pode perceber que Jesus Cristo conhecia inclusive a PNL. Com certeza. Porque a PNL, e ele sempre respondia fazendo pergunta para a pessoa. Então, a pessoa era perguntar. socrático. Exato. Mas o que acontece é o seguinte, a mente, ela não entende o negativo. Então, quando você fala algo que não pode, é por isso que, inclusive com as crianças, com a educação e com a gente mesmo, quando você pensa em algo que não pode, a mente pensa em fazer aquilo. Ela não entende o não. A mente não entende o negativo. Olha que legal. Mas a gente força a barra. E você veja que ele punha sugestões. Então, uma coisa é você dá uma sugestão que você avalia ser positiva para você, aplica ou não. E outra é você receber um não. Aí a sua mente já tende a querer fazer aquilo porque está vindo com não na frente. É verdade, com certeza. Mário, então, a gente está aqui gravando esse nosso bate-papo tão legal, exatamente num dia muito especial, que é o dia
amanhã, na verdade, né? Nesse momento dessa gravação aqui, que estamos na véspera de um evento que a gente começou a fazer juntos em 2019? 2019. Ou foi 2020? Não lembro. O workshop O Despertar. Não, 2020. 2020, fevereiro. Fevereiro, 1º de fevereiro de 2020. Olha aí, que legal. A gente fez o workshop O Despertar. E agora, né, amanhã, a gente vai fazer o workshop O Despertar 2.0 aqui em Brasília, onde a gente está gravando esse vídeo para vocês. Claro que no momento que você estiver assistindo esse vídeo, com certeza já vai ter ocorrido o evento, mas a gente preparou especial para vocês esse bate-papo, porque isso aqui é só um pouquinho do que a gente fala no workshop e essa segunda edição assim tá muito melhor, porque a tendência é expandir, é melhorar. Incrementada com práticas, inclusive. Incrementada com práticas. Então, assim, o Mário vai fazer algumas práticas de... Fala, Mário, qual é a sua parte aí no workshop Despertar? A MEI, né, vai apresentar a forma de vir do Kybalion para esse despertar da consciência, para esse sair da Matrix. Eu vou apresentar o lado tecnológico e científico com a realidade virtual do Tom Campbell, com a física digital. E a gente vai apresentar uma oportunidade para as pessoas vendo de 2 focos diferentes a mesma coisa, expandir a consciência. Esse é o objetivo. A gente não expande a sua consciência, né? Cada um expande a sua própria, mas a gente prevê uma oportunidade. E a gente vai ter experimentação também. Então, a nossa ideia... Você vai fazer exercícios? Isso. Né? A gente vai fazer com suporte de áudios binaurais para suportar a meditação, um estado meditativo, fazer um exercício de visão remota, que é um exemplo de uma possibilidade da consciência que não é explicada pela realidade material, né? Então, esse é um exercício que a gente vai fazer no primeiro bloco. E se no satsang for possível também, a gente pode até vir a fazer um exercício de diagnose, de cura. A gente vai mostrar como o Tom, o físico e especialista em consciência, enxerga esses processos e como eles podem ser tão simples ou tão complexos quanto você queira. Porque eles, na verdade, são simples, mas a gente acaba levando eles para um lado mais complexo. A mente curando o corpo físico. Isso, exatamente. Essa é a ideia. Porque, na verdade, o corpo físico é um avatar. Na verdade, ele é uma manifestação quase que ilusória, por assim dizer, né? E o que a gente está manifestando, nós estamos manifestando o corpo, e se nós não estamos bem na consciência que somos, no espírito que somos, nós estamos manifestando doenças no corpo também. Sim. Então, do mesmo jeito que você consegue pôr, você tem a possibilidade de tirar também, se você se desenvolve para isso e entende como o mecanismo funciona. Por isso que existe acupuntura, que existe barras de axis, tem uma série de reiki, né? Todas estas coisas, né? Qigong, que é um método energético chinês também. Então, tem muitas coisas. E por que essas coisas funcionam? Porque o mundo, como você falou, aqui estão sendo manifestadas formas e aparências, mas que elas têm origem no mundo da consciência, no mundo da mente. E, da mesma forma que a gente pode manifestar algo que você não considere bom, você pode desmanifestar isso também, não é verdade? Então, é uma oportunidade de aprender a visão também do Tom Campbell a respeito disso, de uma forma muito simples, né? Que você e pode pôr em prática, porque isso também é desenvolvimento de consciência. Experimentar, a gente vai mostrar, claro, não vai poder fazer nem 20, nem 30 exercícios, mas a gente vai mostrar como faz, vamos fazer alguns, e a pessoa pode continuar fazendo com alguma frequência e desenvolver isso, né? E como uma ferramenta de desenvolvimento de consciência também. Que maravilha. Então, o workshop O Despertar 2.0, com Mário Jorge e Maia Andrade, e eu estou falando no workshop da visão do Kybalion, de 5.000 anos atrás, trazendo para a atualidade também, com a didática que vocês que já estão aqui no canal já conhecem, também fazendo exercício de meditação guiada para você encontrar o centro do seu ser, seu coração, se conectar com a essência que você realmente é, que eu chamo de centelha divina, porque, como o Mário explicou, a consciência é muito maior do que a porção dela que está logada no avatar, né? Foi por isso que meu avô falou para mim: ah, minha filha, você acha que eu ia caber nessa caixinha? Eu sou muito maior. Ai, que coisa mais linda. Eu sei que foi ele, porque a consciência que ele é, não o avatar que ele era, mas ele está...
olhando por uma perspectiva, quando ele falou comigo naquele momento, por uma perspectiva mais ampla. Então, é importante a gente ter esse acesso à nossa intuição e a expansão da consciência, que seria a saída da Matrix, porque essa saída da Matrix, claro, que é só um termo que a gente usa, a gente não vai embora para canto nenhum por enquanto, né, Mário? Mas a gente pode realmente ajudar na expansão da consciência, se libertar de crenças limitantes, para que a gente possa acessar mais possibilidades e aumentar as probabilidades de ter uma vida cada vez melhor, de ser criador da nossa realidade, no sentido de entender que é a minha consciência, ou seja, o mundo invisível que cria um mundo visível, e isso tudo é benefício de quem prioriza esse autoconhecimento, estudar o autoconhecimento. E esse evento maravilhoso que a gente está organizando juntos, a gente tem gravado para você que já está aqui assistindo esse vídeo. Aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar o link para você acessar o produto, né, a nossa gravação. E vai vir também os binaurais, né? Ah, sim. Ainda tem os binaurais de bônus, né, Mário? Como a gente vai ter as práticas, a gente está trazendo para as pessoas a prática e essa ferramenta, né, que a gente preparou dos binaurais para poder usar na hora, para ajudar a chegar no estado de praticar. E a gente já distribuiu para o grupo participante aqui ontem, os binaurais, e vamos deixar à disposição também no pacote do treinamento online, os binaurais que a gente deu aqui, a gente também vai disponibilizar lá. Que legal. Então, quem vai fazer online também vai conseguir fazer a prática que você ensinou no presencial. Exatamente. A pessoa vai estar vendo a descrição que a gente deu como fazer, a resposta para as perguntas, das dúvidas que as pessoas tiveram em como fazer e depois, eventualmente, ter feito as perguntas que surgiram, como foram respondidas. Então, tudo vai estar lá disponível e ainda os binaurais também para poder praticar. Se você é um meditante muito bom, que já faz isso com facilidade, o binaural não é necessário, né? Porque precisa entrar no estado. E se você não é e quer começar e quer experimentar, o binaural é a oportunidade de te ajudar a chegar lá e de te dar uma experiência disso, mesmo sem ter chegado nessa qualidade de meditação. É para isso que são. Interessante. Então, é para ajudar aquele pessoal que diz, minha mente é muito agitada, eu não consigo meditar, ouvir intuição, silenciar a mente. Então, os áudios binaurais, eles ajudam a chegar no estado de... Exato. O Tom descreve eles, e é uma descrição muito boa, como aquelas rodinhas de bicicleta infantil. A criança não sabe andar de bicicleta, então você põe a rodinha e ela começa a andar e consegue se virar bem, né? Quebra um galho, legal. E aí, à medida que ela adquire a habilidade, as rodinhas começam a atrapalhar. Pode até levar a criança a levar um tombo, porque ela já tem o equilíbrio suficiente. Então, você não bota a rodinha numa bicicleta de uma criança ou de uma pessoa que já sabe andar de bicicleta. Mas, para começar, ela dá um gás legal. Que legal. Então, e esses áudios, eles são... Nisso. Eu digo assim, a origem deles, do My Big Toe. A origem deles. Os binaurais foram desenvolvidos por uns cientistas nos anos 60, mas eles não tinham percebido práticas, né? Então, ele usa uma diferença de tonalidade entre ambos os lados para que a gente ouça uma frequência mais baixa. E no caso do Tom Campbell, que eles descobriram que a frequência-chave para esse tipo de situação, de contato com o ser que você é e dessas propriedades que essa consciência tem, é em torno de 4 Hz. Então, esses binaurais de 4 Hz em várias frequências base diferentes, para você experimentar que é mais agradável para você, eles te ajudam a atingir aquela frequência mental sem ter aquela habilidade de uma prática prolongada. Você já fez 10 anos meditando, você faz isso com o pé nas costas, né? Outro dia você estava falando do exemplo de uns monges que ficavam no frio, né? Então, aqueles caras têm uma prática de meditação profunda e que tem um domínio até da parte física do avatar através da consciência que são. Agora, quando você está começando, você nem consegue ficar com a mente quieta. Então, os binaurais ajudam, porque aquele ruído também te ajuda a se focar nele, por um lado, e outro, eles te ajudam a puxar as ondas. E olha bem, te ajudam, eles não te obrigam a nada. Então, não quer dizer que vai dar automaticamente certo. Se você não tiver a intenção de usar os binaurais para isso, fazer a sua se parte, disponibilizar, né, e relaxar, e ele te ajuda a chegar lá se você quiser. Se você não quiser,
não tem nenhuma mágica que vai tirar você do atoleiro. Fique à vontade, porque a decisão é sua, né? Então, não é nada que vá te hipnotizar ou te obrigar. Você, tendo a intenção de usar de chegar lá no estado meditativo, ele vai te ajudar, mesmo que você ainda não tenha prática na meditação. Então, para começar, é muito bom. Depois que você aplicou várias vezes e está meditando com frequência, tem uma hora que você pode largar, porque ele não faz mais diferença. Na verdade, talvez até te prenda naquela frequência, porque você pode variar, ir mais fundo e mais muito bom. Mais suave. Então, esses áudios foram desenvolvidos pelo Tom Campbell. Desculpe, esses que você vai disponibilizar lá dentro do curso, quer dizer, do treinamento. Esses que estão aqui foram feitos por mim mesmo, mas seguindo as instruções dele, do que é o binaural e que foi desenvolvido por ele nos laboratórios Monroe. Como eu disse, alguns cientistas criaram essa tecnologia binaural, mas criaram lá no laboratório o uso em torno dos 4 Hz para desenvolver essas propriedades da consciência, propriedades parapsicológicas, né, te permite esse contato com o ser que você é, ele te facilita, porque ele te ajuda a atingir um estado meditativo profundo, sem você ainda ter a experiência. Ai, que legal. Então, já é algo assim exclusivo, né? O Mário, já tendo o conhecimento que ele aprendeu com Tom Campbell, já fez esses binaurais exclusivamente e você vai poder ter acesso junto com o treinamento, o workshop 1.0 e o 2.0, que é esse nosso mais atual, né? Mário, muito obrigada e estamos muito felizes por mais essa parceria, que venha o workshop 2.0, quer dizer, 3.0, 4.0 e assim por diante, né? Muito obrigado, May. Muito obrigado a todos. Espero que o nosso bate-papo tenha sido útil e esperamos ver você lá no Hotmart, sim, aproveitando também disso, porque assim, é uma oportunidade que a gente tem de fazer com que isso chegue a você que não pôde participar. Exato. Aqui. Tá bom? E a gente teve gente vindo assim de 12 estados diferentes do Brasil. Gente vindo lá do norte, do nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, 12 estados diferentes. E a gente resolveu fazer próximo do Natal. Então foi até um frio na barriga, né, Mário? Mas deu tudo certo, maravilhoso. O universo contribuiu, exatamente, as pessoas se interessaram, apareceram, e nós vamos ter mais uma oportunidade maravilhosa aí de compartilhamento. Exato. Realmente, como você falou, vieram pessoas de várias regiões do Brasil. Isso foi interessante, porque em São Paulo, que eu acredito por conta de ser muito maior, acabou vindo mais gente de São Paulo mesmo. Mas agora aqui em Brasília veio gente do país inteiro aí. Foi. E olha só, eu estou chamando a atenção para isso, porque para ter acesso a esse conteúdo que está disponível no link aqui embaixo para você participar desse treinamento via online, EAD, né, à distância, pessoas voaram, né, de longas distâncias, fizeram um investimento, só o ingresso do workshop é bem mais elevado do que o valor que está praticamente simbólico aqui no link, para você ter acesso ao treinamento do workshop O Despertar 1 e do 2.0, com os áudios binaurais e esses exercícios práticos também. Tá bom? Então, clica lá no link embaixo, a gente espera ver você lá e que possa contribuir todo o conhecimento que a gente passa, que a gente compartilha com os participantes do evento, dos 2 eventos presenciais. Bom? E é isso, Mário. Legal. Obrigada. Muito obrigado, May, pela oportunidade. Obrigado a você, ao Elson, à equipe. E vamos arrombar amanhã. Arrombar a festa. E vamos terminar com o nosso mantra aqui, que o pessoal gosta, porque esse traz, assim, muitas possibilidades, né? Isso aí. Então, vamos lá? Eu nasci para ser feliz.